A pessoa se lembrava do momento exato em que percebeu que seu equilíbrio já não era tão confiável quanto antes. Ela estava simplesmente andando pela cozinha, um espaço sem obstáculos visíveis, sem distrações, em um dia comum. De repente, seu pé tropeçou. Felizmente, ela conseguiu se segurar. No entanto, algo mudou por dentro. Uma voz baixa, mas persistente perguntou: e se eu não tivesse conseguido me segurar? E se a queda tivesse acontecido? Esse incidente ficou profundamente gravado na memória, pois a perda de equilíbrio representa algo muito mais significativo do que um simples tropeço ou desajeitamento. É um fenômeno que afeta aspectos profundos do ser humano. Está diretamente ligado à autoconfiança, à manutenção da independência e, o mais importante, à segurança pessoal. Para mulheres com mais de 60 ou 70 anos, assim como para a autora, é crucial reconhecer uma verdade essencial. Profissionais de saúde afirmam que 99% das mulheres idosas enfrentam em algum momento de suas vidas problemas relacionados ao equilíbrio. Esse número impressionante, 99 em cada 100, é chocante. No entanto, há um aspecto encorajador. A maioria dessas dificuldades não é causada exclusivamente pelo processo natural de envelhecimento. Elas são provocadas por fatores que podem ser alterados e corrigidos. A seguir, serão detalhados 8 erros comuns que sutilmente minam o equilíbrio, a confiança e, possivelmente, até a liberdade de movimento. Grande parte desses erros é cometida diariamente, tornando-se parte da rotina. Alguns deles, talvez, estejam sendo cometidos pelas leitoras neste exato momento. É importante ler até o fim, pois o erro número 6, como a autora admite, foi a causa de sua própria queda e lhe ensinou uma lição inesquecível. Nesta luta, ninguém está sozinha e ninguém está impotente. Existem passos simples, mas eficazes, que podem ser tomados hoje mesmo para se sentir mais forte, mais estável e mais segura. Propomos trilhar este caminho juntas. Erro número 1: usar calçados inadequados. Quando se fala em manter o equilíbrio, a maioria das pessoas instintivamente pensa em exercícios físicos extenuantes ou talvez em tratamentos medicamentosos. No entanto, uma das razões fundamentais pelas quais as mulheres idosas perdem a estabilidade começa literalmente de baixo, com seus calçados. A autora confessa que, por muitos anos, preferiu sapatilhas leves. Elas pareciam charmosas, confortáveis e fáceis de calçar, criando uma ilusão de bem-estar. Mas, um dia, durante uma caminhada comum na calçada perto de sua casa, a ponta de uma sapatilha prendeu-se em uma parte saliente do pavimento. Ela quase caiu de rosto, direto em um arbusto de rosas exuberante. Não foi apenas um incidente irritante, foi seu próprio sinal de alerta, um chamado para despertar. Com a idade, a anatomia e as propriedades de amortecimento dos pés mudam. Os arcos dos pés se achatam, as almofadas de gordura naturais nas solas afinam e os músculos das pernas e tornozelos perdem a velocidade de reação de antes. Isso significa que um calçado que era perfeito há 10 anos pode hoje representar uma séria ameaça à segurança. Um bom calçado não é apenas algo que cobre os pés. É o alicerce sobre o qual se baseia toda a estabilidade vertical do corpo. Se esse alicerce é fraco e instável, tudo o que está acima dele inevitavelmente se torna instável. Então, o que torna um calçado adequado para idosos nas condições atuais? Primeiro, ele deve ter uma sola firme e antiderrapante, sem superfícies lisas ou gastas. Segundo, é necessária estrutura e suporte adequados, elementos que fixem firmemente o tornozelo e o arco do pé, em vez de permitir que o pé se mova. Terceiro, um amortecimento suficiente é crucial. Considere materiais como espuma de memória ou um calcanhar acolchoado, especialmente se você se move muito em superfícies duras, como azulejos ou concreto. E, finalmente, o ajuste correto é vital. Um calçado muito folgado pode causar tropeços tão facilmente quanto um muito apertado.
Você pode pensar: não quero usar sapatos ortopédicos, eles são feios. Mas há boas notícias. O mercado moderno avançou muito. Agora, há opções elegantes e, ao mesmo tempo, de suporte. A autora, por exemplo, encontrou um lindo par cinza claro com um delicado detalhe floral. Eles não só ficam ótimos, mas também se sentem ainda melhores nos pés. E, claro, não podemos esquecer os chinelos. Antes, a autora os usava em casa o dia todo. Macios, aconchegantes, mas completamente escorregadios por baixo. Eles não tinham nenhuma aderência à superfície, e ela não percebeu o quão perigosos eram até quase escorregar enquanto carregava a roupa. Por isso, agora, mesmo em casa, ela prefere usar calçados com a sola adequada. Não são botas pesadas, apenas algo estável e com boa aderência. Qual a diferença? Ela anda com mais confiança, sente-se mais protegida e não tropeça na borda do tapete há meses. Calçados podem parecer um detalhe insignificante, mas, quando se tem mais de 60 anos, esses detalhes deixam de ser insignificantes. É uma questão de segurança pessoal, de confiança em cada passo e, às vezes, a diferença entre um dia comum e uma visita de emergência ao pronto-socorro. Erro número 2: negligenciar o treinamento de força. Este fato pode causar surpresa. A autora com certeza ficou surpresa. Por muito tempo, ela acreditou erroneamente que o treinamento de força era prerrogativa dos jovens. Parecia-lhe que isso implicava ir à academia, levantar pesos pesados ou participar de aulas de ginástica com música alta e roupas apertadas. Isso não era para ela. Ela se considerava ativa o suficiente, cuidando das tarefas diárias, caminhando, limpando, jardinando. Mas isso não era o bastante. A verdade é que após os 50 anos, o corpo humano começa a perder massa muscular anualmente. E não se trata de perdas insignificantes, mas de volumes substanciais. Esse processo ocorre tão gradualmente que pode passar despercebido, até que um dia você tenta se levantar de uma cadeira baixa e não consegue fazê-lo sem a ajuda das duas mãos. Isso não é apenas envelhecimento, é perda de massa muscular. E a boa notícia é que esse processo é reversível. A autora começou devagar. Ela não foi à academia nem comprou halteres caros. Adquiriu um par de halteres leves em uma loja local e os mantinha perto do sofá. Começou a fazer movimentos simples enquanto assistia televisão. Eram exercícios como flexões de braço, flexões de parede e elevações de perna sentada. Às vezes, ela nem usava pesos, confiando apenas no próprio corpo. O objetivo não era parecer uma modelo fitness. O objetivo era restaurar a força que estava se esvaindo silenciosamente. As mudanças foram rápidas. Em poucas semanas, ela notou que se levantar do sofá ficou mais fácil. Sentia-se mais forte ao carregar as compras. Começou até a subir ladeiras com mais confiança. Mas, mais importante ainda, seu corpo recuperou a capacidade de reagir rapidamente. Sabe aquele momento em que a gente tropeça e instintivamente tenta se segurar? Se as pernas e o tronco não são fortes o suficiente, o corpo simplesmente desaba. Mas, com força, o corpo resiste. Ele se estabiliza. Ele nos mantém em pé. E há o componente emocional. Força não é apenas uma qualidade física. É um estado mental e emocional. Quando nos sentimos fortes, agimos com confiança. Paramos de evitar calçadas irregulares, caminhos acidentados ou escadas. Recuperamos a liberdade de movimento. Apenas 10 a 15 minutos, 3 vezes por semana, é tudo o que é preciso. E isso pode ser feito em casa, de pijama, assistindo ao seu programa de TV favorito. Sem pressão, apenas progresso. Cada pequena melhoria importa, porque a força protege não apenas das quedas, mas também do medo delas. Erro número 3: ignorar as mudanças na visão. Talvez você não associe sua visão ao equilíbrio, mas essas duas funções estão intimamente ligadas, muito mais do que a maioria das pessoas percebe. A autora, é claro, a princípio não via essa conexão. Ela pensava que estava apenas um pouco desajeitada no escuro,
ou que a iluminação em sua casa era muito fraca. Mas, uma noite, ela se levantou para ir ao banheiro. Não acendeu a luz, não querendo acordar o marido. E enquanto caminhava na ponta dos pés pelo corredor, ela não notou a borda de um pequeno tapete. A autora sofreu uma queda séria no joelho, que a deixou mancando por mais de uma semana. Essa experiência dolorosa lhe ensinou uma lição importante. Nossos olhos desempenham um papel crucial, ajudando o cérebro a se orientar no espaço. Não se trata apenas da capacidade de ler ou reconhecer rostos. A visão é essencial para avaliar distâncias com precisão, detectar contrastes e mover-se com segurança em degraus, sombras e superfícies irregulares. Com a idade, a visão inevitavelmente muda. Essas mudanças podem não parecer dramáticas, mas são suficientes para impactar significativamente a percepção de profundidade e, consequentemente, o equilíbrio. A pessoa pode não perceber que está dando um passo um pouco longe demais ou não o suficiente, até que seja tarde demais. Muitas mulheres com mais de 60 anos continuam usando óculos com receitas desatualizadas. A autora confessa que usou seus óculos por quase 4 anos sem atualização, acreditando que estavam bons o suficiente. No entanto, após aquela queda, ela finalmente visitou seu oftalmologista. E claro, sua receita havia mudado. Ela também aprendeu sobre opções úteis como revestimentos anti-reflexo e lentes projetadas especificamente para melhorar o contraste em condições de pouca luz. Essas melhorias, aparentemente insignificantes, fizeram uma enorme diferença. É importante notar que o problema não se limita apenas aos óculos. A iluminação em casa também desempenha um papel fundamental. Um corredor ou banheiro mal iluminado pode dificultar significativamente a visibilidade e comprometer o equilíbrio, especialmente no meio da noite. A autora adicionou pequenas luzes noturnas ao quarto, corredor e banheiro. Elas eram baratas e fáceis de instalar, mas lhe deram uma nova sensação de confiança ao se mover no escuro. Se os óculos estão arranhados, velhos ou não, correspondem às necessidades visuais atuais, eles podem expor a pessoa a riscos diários. E se a casa está cheia de cantos escuros ou sombras, os olhos precisam fazer um trabalho extra, o que pode levar à desorientação, tontura e até vertigem. Portanto, faça um favor a si mesma. Limpe suas lentes, agende um exame de vista, substitua as lâmpadas por outras mais brilhantes e quentes. O equilíbrio começa com o que você vê. Certifique-se de que sua visão esteja clara. Erro número 4. Ignorar os efeitos colaterais de medicamentos. Este problema afetou a autora pessoalmente muito mais do que ela gostaria de admitir. Há alguns anos, ela começou a tomar um novo medicamento para a pressão arterial. De tempos em tempos, sentia tontura, então, seu médico prescreveu um remédio para controlá-la. Ela o tomava conforme as instruções, esperando se sentir melhor. No entanto, em vez disso, começou a se sentir mais instável. Quando se levantava do sofá, o quarto parecia inclinar-se ligeiramente. No início, era quase imperceptível, apenas o suficiente para fazê-la parar e se estabilizar. Ela atribuía isso ao cansaço ou talvez à desidratação. Mas no fundo, sabia que algo estava errado. Então, uma noite, ao se levantar muito rápido, ela tropeçou e bateu na mesa de centro. Felizmente não caiu, mas isso a assustou. Naquela noite, ela finalmente leu a letra miúda no frasco dos comprimidos. E lá estava escrito, claro como o dia: pode causar tontura ou perda de equilíbrio. Ela lamentou não ter prestado atenção antes. Com a idade, o corpo absorve os medicamentos de forma diferente. Uma dosagem que era perfeita aos 50 anos pode ser muito forte aos 70. Além disso, muitas pessoas idosas tomam vários medicamentos, e seus efeitos colaterais podem interagir de maneiras que os médicos nem sempre percebem imediatamente. A verdade é que cada um deve ser seu próprio defensor. O médico vê muitos pacientes. Somente você vive em seu próprio corpo. Se algo parece errado, mesmo que um pouco, anote. Tontura,
fadiga, vertigem leve. Não ignore esses sintomas. Leve uma lista detalhada de todos os medicamentos que você toma, incluindo analgésicos sem receita, vitaminas e suplementos, ao seu médico ou farmacêutico. Quando a autora falou, seu médico revisou tudo o que ela estava tomando. Ele ajustou a dosagem daquele medicamento para a pressão e, como por mágica, a tontura desapareceu. Seu equilíbrio melhorou e a confiança retornou. Assim, o conselho da autora é: nunca ignore o que seu corpo está tentando dizer. Confie em seus instintos, leia os rótulos, faça perguntas aos profissionais de saúde e não aceite a afirmação de que a piora do estado é apenas uma consequência inevitável do envelhecimento. Às vezes, a causa reside nos efeitos colaterais dos medicamentos e, nesses casos, mesmo um pequeno ajuste no esquema de tratamento pode ter um impacto colossal na estabilidade diária de uma pessoa. Erro número 5. Agarrar-se aos móveis em vez de usar uma bengala. Por muito tempo, a autora se convenceu de que não precisava de uma bengala. Ela se considerava independente, capaz de lidar com todas as tarefas perfeitamente. Claro, às vezes tinha que se segurar no encosto de uma cadeira ou apoiar-se na bancada da cozinha. Mas isso não significava nada sério, certo? Acontece que era um grande engano. O que ela fazia é uma prática comum entre muitas pessoas idosas, muitas vezes inconsciente. Esse fenômeno é chamado de andar pelos móveis. Usar cadeiras, mesas, paredes e bancadas como apoio para manter o equilíbrio ao se mover pela casa. Embora possa parecer um hábito inofensivo, na verdade é um sinal de alerta que indica problemas ocultos de estabilidade. A autora chamava isso de manifestação de independência, mas na realidade era movida pelo medo. Medo do que o uso de uma bengala significaria para os outros e para ela mesma. Haveria olhares de julgamento. Ela se sentiria velha, fraca. Então, um dia, enquanto carregava uma cesta cheia de roupa da lavanderia para a sala, ela se viu em uma posição vulnerável. As mãos estavam ocupadas e não havia onde se segurar. Ao pisar no chão de madeira, houve um leve desequilíbrio, o suficiente para ela perder a estabilidade, e ela quase caiu direto na mesa lateral. Aquele momento a assustou mais do que ela estava disposta a admitir. Na mesma semana, ela foi às compras e encontrou uma bengala elegante e leve, com um padrão floral, que até a fez sorrir. Tinha uma empunhadura confortável e ela não sentiu a menor vergonha em usá-la. Pelo contrário, sentiu um enorme alívio, pois agora, em vez de se agarrar a móveis que não foram projetados para oferecer suporte, ela tinha um item feito exatamente para esse propósito, para sua segurança. Desde então, ela anda com mais confiança, move-se com mais decisão e parou de sentir a necessidade de se segurar a cada passo. E ninguém nunca a olhou com pena. Na verdade, na maioria das vezes, as pessoas admiram a bengala e comentam seu estilo. Usar uma bengala não é uma capitulação. Não é uma admissão de derrota. É uma escolha consciente de força. É uma escolha de segurança. E o mais importante, é uma escolha de paz de espírito. Se você percebe que está se esticando para os móveis com mais frequência do que antes, mesmo que seja apenas por precaução, é o seu corpo pedindo ajuda. E não há nada de fraco em atender a esse chamado. Erro número 6. Evitar exercícios de equilíbrio. A autora, francamente, nem sequer sabia da existência de exercícios de equilíbrio até frequentar uma aula de bem-estar em um centro comunitário local. Ela supunha que seria alongamento, talvez um pouco de yoga sentada. Não esperava ter que ficar em uma perna só ou andar em linha reta, colocando o calcanhar na frente dos dedos. E certamente não esperava se sentir tão instável. A primeira aula foi um verdadeiro sinal de alerta para ela. Percebeu que quase nada fazia para manter ativamente seu equilíbrio. Ela erroneamente acreditava que ele simplesmente permaneceria inalterado, como a respiração ou o piscar de olhos. Mas não era assim. Com a idade, nosso equilíbrio enfraquece gradualmente. Isso acontece não por negligência, mas porque paramos de desafiá-lo. Nossos tornozelos se tornam menos flexíveis,
nossos músculos do core enfraquecem e nosso cérebro para de praticar aquelas pequenas microcorreções que antes eram feitas naturalmente. No entanto, há uma ótima notícia. O equilíbrio pode ser treinado mesmo aos 70, 80 anos ou mais. O corpo humano ainda é capaz de aprender. A autora começou com pouco. Ficava em uma perna só por 15 segundos enquanto escovava os dentes. Andava pelo corredor em linha reta, colocando o calcanhar na frente dos dedos. Transferia o peso da perna esquerda para a direita, segurando-se no encosto de uma cadeira. Isso não exigia equipamentos caros ou treinos longos, apenas um pouco de intenção e alguns minutos aqui e ali. E sabe o que aconteceu? Ela começou a se sentir mais confiante. Parou de se esforçar toda vez que se levantava. Parou de hesitar ao descer calçadas ou andar em cascalho. E uma manhã, ela se pegou dançando na cozinha, algo que não fazia há anos. O equilíbrio não é apenas um estado físico, é profundamente emocional envolvendo confiança. A confiança no próprio corpo que precisa ser restaurada. Se você não sabe por onde começar, há muitos recursos gratuitos. Podem ser videoaulas, aulas de fitness para idosos, guias específicos de equilíbrio e alguns planos de seguro até oferecem programas online. Não espere uma queda para levar seu equilíbrio a sério. Considere isso como escovar os dentes, algo simples, diário e capaz de mudar sua vida para melhor com o tempo. Apenas 5 a 10 minutos algumas vezes por semana podem proteger seu futuro muito mais do que você imagina. Erro número 7. Consumo insuficiente de água. De tudo o que a autora aprendeu sobre o processo de envelhecimento, este aspecto é talvez o mais surpreendente e frequentemente negligenciado. O consumo insuficiente de água pode afetar diretamente o equilíbrio. Sim, é verdade. Uma leve desidratação, que se acumula lentamente ao longo do dia, pode levar a tontura, confusão mental, fadiga e até uma leve sensação de instabilidade ao se levantar. E isso expõe a pessoa a um risco real de queda. O problema é o seguinte: com a idade, nossa sensação de sede muda. O corpo nem sempre envia os mesmos sinais fortes de antes. Portanto, mesmo que você não sinta sede, ainda pode estar desidratada. Por anos, a autora pensou que estava tudo bem. Ela bebia chá pela manhã, uma xícara de café à tarde e talvez um pouco de água no jantar. Mas não percebia que chá e café, especialmente bebidas cafeinadas, podem contribuir para a desidratação. E quando ela fez as contas, descobriu que bebia menos de 4 xícaras de água por dia. Isso simplesmente não é suficiente, especialmente para alguém na casa dos 70 anos. Então, surgiram dores de cabeça, fadiga no meio do dia, o momento em que ela se levantou muito rápido e teve que se segurar na parede porque tudo ao redor parecia inclinar. Ela supunha que era apenas o envelhecimento normal. Mas quando seu médico perguntou quanta água ela bebia, ela não tinha uma resposta convincente. Naquele dia, ela começou a manter um pequeno caderno perto da geladeira. Cada copo de água que bebia, ela anotava. Ela se esforçava para beber de 6 a 8 xícaras de água pura todos os dias, sem contar chá ou refrigerante. E a diferença foi surpreendente. Ela tinha mais energia, dormia melhor. Suas articulações doíam menos, mas o mais importante, ela se sentia mais estável em pé. Então, aqui está a sugestão. Mantenha a água onde você possa vê-la. Na mesa de cabeceira, ao lado da sua poltrona favorita. Na bolsa quando sair de casa. Às vezes, uma garrafa de água bonita e uma fatia de limão ou pepino são suficientes para tornar a água um pouco mais agradável. Se a água pura não agrada, experimente chás de ervas ou até sopas à base de caldo. Apenas fique atenta à adição de sal ou açúcar. O objetivo é manter-se hidratada de uma forma que seja viável e natural para o seu estilo de vida. A hidratação pode não parecer algo importante, mas para mulheres da nossa idade é absolutamente crucial. Ela apoia todos os sistemas do seu corpo, incluindo aquele que a mantém em pé. O consumo adequado de água
É uma das maneiras mais simples, baratas e poderosas de proteger seu equilíbrio. Erro número 8: viver em uma casa não adaptada para a prevenção de quedas. O último erro sobre o qual a autora quer falar é tão comum que mal o notamos até que seja tarde demais. Ela o chama de viver em uma casa não adaptada para a prevenção de quedas. O fato é que as pessoas passam tanto tempo em suas casas que começam a ignorar pequenos perigos. Aquele tapete que está lá há 20 anos. Aquele fio de luminária esticado pelo corredor. O degrau da garagem para a cozinha que é um pouco alto demais. Conhecemos nossa casa de cor. Mas nossos corpos mudam, e o que antes era fácil pode, de repente, se tornar perigoso. O momento da percepção veio uma manhã, quando a autora carregava uma cesta de roupa. Suas mãos estavam ocupadas, e quando ela entrou no corredor, seu pé prendeu na ponta do tapete. Ela não caiu, mas torceu o tornozelo e teve que se sentar no chão. Essa lesão no tornozelo a impediu de fazer suas caminhadas matinais por quase 2 semanas. Tudo isso aconteceu por causa de um tapete pelo qual a autora havia andando milhares de vezes. Após esse incidente, ela olhou para sua casa de uma nova maneira, não apenas com os olhos, mas com as exigências de segurança em mente. E o que ela descobriu a surpreendeu. No banheiro, faltavam barras de apoio. Havia apenas azulejos lisos e um tapete de banho que escorregava sob os pés. No corredor, uma única lâmpada fraca iluminava. E na cozinha, as panelas mais usadas eram guardadas em uma prateleira baixa, o que a forçava a se curvar e se torcer. Todas essas coisas que por décadas pareceram normais haviam se transformado em riscos silenciosos, mas reais. Assim, ela fez algumas mudanças simples, removeu os tapetes soltos e os substituiu por antiderrapantes. Instalou barras de apoio ao lado do vaso sanitário e no chuveiro. Substituiu as lâmpadas fracas por LEDs quentes. Ela até adquiriu uma luz noturna com sensor de movimento para o corredor. E em vez de se curvar para pegar itens no armário inferior, ela reorganizou as panelas que usa com mais frequência para a altura da cintura. Nada disso custou uma fortuna, mas lhe deu algo inestimável: paz de espírito. E como ela enfatiza, não há vergonha em adaptar sua casa para apoiar suas próprias necessidades. Não é um excesso de proteção. É proteger sua independência. É facilitar o movimento pela vida com confiança. E se outra pessoa vier visitar, seja um neto ou um amigo, eles também se beneficiarão. Aqui está uma breve lista de verificação recomendada para todos com mais de 60 anos. Remova quaisquer tapetes que escorreguem ou enrolem nas bordas. Prenda os fios elétricos ou passe-os por trás dos móveis. Instale barras de apoio nos banheiros, não apenas no chuveiro, mas também ao lado do vaso sanitário. Adicione luzes noturnas no corredor, banheiro e quarto. Guarde itens de uso frequente na altura da cintura para evitar se curvar ou se esticar. Use uma cadeira de banho se suas pernas cansarem durante o banho. Certifique-se de que todas as escadas tenham corrimãos, de preferência em ambos os lados. Essas não são mudanças radicais, mas tornam a casa um espaço mais seguro e de apoio. E isso significa mais liberdade, mais confiança e menos preocupação com o IC. Porque a verdade é, a maioria das quedas acontece em casa. Mas a maioria das quedas também pode ser prevenida, não pelo medo, mas pela preparação. Portanto, dedique um tempo para olhar seu espaço de uma nova maneira. Pergunte a si mesma: se eu estivesse visitando esta casa pela primeira vez, o que me faria sentir mais segura? Então, haja passo a passo, dia após dia. Você merece viver em um espaço que cuida de você, assim como você cuidou dos outros durante toda a sua vida. Então, aqui estão eles. Os 8 erros comuns que silenciosamente, lenta, mas seguramente, nos tiram o equilíbrio, a confiança e, às vezes, a independência. Alguns deles parecem tão insignificantes, como pular um copo de água ou usar o mesmo calçado em que confiamos por anos. Outros
como ignorar as mudanças na visão ou desconsiderar os efeitos colaterais de medicamentos, parecem coisas com as quais lidaremos mais tarde. Mas, juntos, esses hábitos se acumulam e, com o tempo, podem se transformar em riscos reais. Mas aqui está a bela verdade. Você não precisa aceitar essas coisas como parte do envelhecimento. Você tem mais força do que pensa, mais controle do que lhe disseram. E você não está sozinha nisso. A autora quer que as leitoras saibam, que saibam de verdade, que elas ainda são capazes de ter força, ainda são dignas de estabilidade, ainda merecem uma vida que se sinta firme e segura. Se você teve medo de andar em um caminho irregular, se você perdeu uma caminhada por causa do seu equilíbrio, se você já pensou silenciosamente, e se eu cair e não houver ninguém por perto? Então esta mensagem é para você. Você não é fraca se for cautelosa. Você é sábia se prepara. Você é corajosa se escolhe enfrentar essas mudanças, em vez de se esconder delas. Cuidar do seu equilíbrio não significa desistir. Significa ficar de pé, literalmente e emocionalmente. Significa construir uma confiança que permite que você siga em frente novamente, não com medo, mas com liberdade. Pense em qual dos 8 erros discutidos foi o mais inesperado para você. Ou talvez, qual única mudança você está disposta a implementar em sua vida hoje. Afinal, a experiência pessoal de cada um pode servir de inspiração para outros, incentivando-os a encontrar mais força. É importante lembrar a necessidade de cuidar de si mesma. Seu corpo suportou muitos desafios e seu bem-estar futuro depende diretamente da capacidade de continuar a se mover pela vida, com confiança, força e plenitude.